gente! Bom dia! Que bom que estamos juntos mais uma vez para o nosso Manhã 10. Sejam bem-vindos à nossa revista eletrônica, onde a gente vai trazer aqui bate-papos muito importantes, sempre assuntos pertinentes, para que você possa ter um conhecimento mais elevado sobre determinados assuntos: saúde, beleza, cuidado com o seu dia a dia, alimentação. Então, fica juntinho com a gente, porque as dicas sempre vão ser muito especiais. O programa de hoje você pode estar assistindo também outras vezes através das plataformas digitais da TV Petrópolis, tá bom? Intervalo e a gente já volta para começar com os nossos bate-papos especiais. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. O bate-papo de agora é sobre cuidados com a saúde bucal. O quanto a gente já falou aqui no nosso programa sobre isso, mas é de suma importância a gente bater nessa tecla sobre um dos principais males que assolam os seres humanos. Gente, pode parecer exagero, mas a Amandinha está aqui ao meu lado e vai falar com muito mais propriedade. Hoje o nosso assunto é cárie. A Amandinha, que é especialista nesse assunto, dentista, e hoje vai sanar as nossas dúvidas sobre isso. É um dos principais males que assola a população mesmo, Amandinha. Bom dia. Bom dia, Amanda. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Com certeza, a cárie é uma das principais doenças, né? Principalmente relacionadas à nossa saúde bucal, né? É muito difícil um paciente hoje em dia vir ao nosso consultório e não ter nenhuma cárie. Então, assim, é uma doença muito, muito comum. Então, a gente precisa falar sobre ela, porque tem meios de prevenção, né? Então, é isso que a gente precisa falar. Quando a gente fala doença, parece algo, né? Pô, cárie é uma doença? Realmente, é chamado de doença por qual motivo? Sim, é uma doença causada por bactérias, né? Por isso que a gente chama de doença mesmo. A gente chama até que é uma doença multifatorial. Ela é só causada por bactérias, simplesmente a bactéria está ali colonizando o seu dente e vai causar cárie. Não, é causada por bactérias, mas tem outros fatores relacionados. Porque nós temos bactérias na nossa boca que também são bactérias que não nos fazem mal, não nos trazem malefícios, né? Então, assim, para você ter um dente que está com uma lesão de cárie, é necessário outros fatores, como principalmente uma ingestão, uma alimentação rica em açúcares. Isso é o principal fator que vai causar a cárie dentária. Mas o que é a cárie em si, Amandinha? A cárie em si é a deteriorização, a destruição do elemento dentário, do esmalte dentário, da dentina, do que compõe o nosso dente. Quando o nosso dente ele está íntegro, nós temos o dente todo, vamos dizer assim, a estrutura dele toda íntegra, Sim, toda formadinha, toda certinha. Agora, quando o dente começa a ser como se fosse destruído, afetado por essa lesão de cárie, é como se ele já tivesse, os seus minerais estivessem entrando em decomposição, vamos dizer assim, né? Porque o nosso esmalte é formado, maior parte, por minerais. Então, quando começa a ter a agressão da cárie nesse dente, por conta de má higienização, essa ingestão muito grande, muito alta de açúcares, esse dente começa a sofrer com essa lesão de cárie, que nada mais é também do que essas bactérias agindo sobre o tecido dentário. E aí, por exemplo, Amanda, aqui eu tenho um dentinho que já começou uma agressão de cárie. Pode começar com um pequeno pontinho assim, certo? E aí esse pontinho, ó, ele vai ficando maior, vai aumentando, né? E pode começar também só com uma manchinha branca, uma cor mais opaca. Na verdade, é o primeiro sinal que o dente está com cárie, uma lesãozinha branca e opaca, né? A gente chama de mancha branca ativa. Sim. Então, é o primeiro indício de que aquele esmalte está sofrendo a lesão de cárie. E aí ele começa a ficar, depois pode ficar com uma corzinha mais escurecida e até mesmo um pontinho preto, assim. E muitas das vezes esse pontinho preto está muito profundo. A gente olha assim, parece pequenininha, mas não. Quando a gente vê, está muito profundo, tem casos que dá até canal. Então, ó, vou até mostrar aqui a progressão dessa cárie.
Sim. Esse dente aqui está íntegro, sem cárie. Esse aqui, esse que eu acabei de mostrar, já começou uma pequena lesão de cárie aqui e pode começar com uma manchinha, depois ela pode ir escurecendo, depois esse esmalte ele começa a ficar muito frágil e pode formar uma cavidade. Aqui, por exemplo, ó, já iniciou uma cavidade nesse dente Uhum. e essa cavidade pode ir aumentando a profundidade. Começa no esmalte, que é a primeira camadinha que a gente vê, é o esmalte. Sim. Depois ela pode ir para a dentina, que é a segunda camadinha mais interna, e depois chegar lá no canalzinho do dente, que é onde tem os vasos sanguíneos e o nervinho do dente, e é onde responde com dor. Então, essa cárie aqui, a gente chama até de uma cárie superficial, vamos dizer assim, que ainda está pequena, mas ela pode ir progredindo. Essa aqui já é uma cárie, vamos dizer, uma cavidade média. Ó, ela começou com uma cavidade grande, chegou na dentina, e já está até começando a atingir o nervinho do dente, a polpa do dente. Isso é quando a gente acaba deixando para lá, sabe, Amanda? Porque quando a gente sente que tem alguma coisa diferente no nosso dente, ele pode começar a doer, pode começar a ficar sensível, você come um doce, ele dói. Então, assim, já é um sinal de alerta. A gente não pode deixar passar daquelas progressões. Começou pequenininho, já viu alguma coisa diferente, uma coloração diferente, é um sinal de alerta. Preciso ir ao dentista. Agora, quando já está assim, ela já está bem, já progrediu bastante, já está bem profunda. Nesses casos aqui, a gente já indica o canal, ó. Esse escurinho aqui é porque já chegou no canal do dente. Sim. E essa aí, é a cárie coronária, Amandinha, ou não? sim, a gente até considera coronária ainda, porque ela não chegou na raiz do dente. A raiz do dente é a parte que a gente não vê no nosso sorriso. Então, aqui, ó, a coroa é essa parte exposta que a gente consegue ver no sorriso. Uhum. Coroa, tudo que a gente está vendo, que é visível no nosso sorriso, é a coroa do dente. Sim. Então, essa parte aqui, por exemplo, desse dente molar, que são os dentinhos lá de trás, que a gente mastiga, essa parte visível é a coroa. Então, sim, se a cárie está restrita na coroa, é uma cárie coronária. Show de bola. E tem outros tipos também, né? O que é radicular? A cárie radicular é a cárie que ela está afetando a raiz do dente. Muitas das vezes, essa cárie já está tão avançada que muitas das vezes a gente não consegue nem tratar essa cárie. Aí, às vezes, a gente tem que extrair o dente mesmo, Amanda. Quando ela é inicial, tem caso que a gente até consegue, faz um tratamento de canal, restaura. Agora, tem muitos casos que ela já atinge até a bifurcação das raízes mesmo, onde as raízes dividem, sabe? Aquela partezinha que divide as raízes dos dentes, geralmente nos posteriores, dentes lá de trás. Sim. Essa cárie radicular, ela atinge a raiz do dente. Muitas das vezes acontece de atingir a coroa e a raiz. Caramba. E aí já é bem avançada. E tem pessoas que mesmo cuidando muito bem dos dentes, Amandinha, por conta de hereditariedade, pode ter cárie? Pode. Existe uma predisposição, Amanda. Eu já atendi muitos pacientes dessa forma, que falam, olha, eu cuido muito bem dos meus dentes, passo fio dental, estou sempre escovando, não como muito doce, mas eu tenho muita cárie. É uma predisposição genética e muitas das vezes a nossa saliva também contribui muito ou não para isso, né? Nossa saliva, ela tem um sistema tampão e o pH, quanto mais neutro, melhor, para neutralizar a acidez dos alimentos, né? Para prevenir essa cárie. Então, assim, como eu falei, a cárie é multifatorial, é uma doença multifatorial, são vários fatores envolvidos. Então, essa parte genética também, ela pode influenciar uma predisposição do paciente, mesmo tendo todos os cuidados, ele pode sim ter uma predisposição a ter mais cárie. Que doideira. Mas o importante é seguir os cuidados básicos, né, Amanda? Higiene, todos os dias após as principais refeições, né? Pelo menos, né? Como é que é essa sequência para a gente cuidar do dente? O que a gente geralmente recomenda, Amanda, pelo menos 3 vezes ao dia e antes de dormir. Por que antes de dormir? Durante a noite é o momento que nós menos salivamos, nós temos menos salivas, então menos saliva. Então, menos essa saliva pode fazer essa neutralização na nossa boca. Então, é o momento que as bactérias estão mais agindo na nossa boca. Então, pelo menos 3 vezes ao dia, após as refeições, né, as principais refeições, e antes de dormir. Então, esses são os principais cuidados. O fio dental também, diariamente. O que eu costumo recomendar, se você passar uma vez ao dia, tá ótimo. Pelo menos na última escovação do dia, você passa o fio dental em todos os dentes.
né? Que é importante também. O fio dental, ele vai remover os resíduos de alimentos de onde a escova de dente não consegue remover. Então, se você conseguir passar diariamente, pelo menos uma vez ao dia, o fio dental, já está bom. Fica uma higienização mais completa. Sim. Né? Então, uma boa higienização, uma alimentação mais saudável, diminuir a ingestão de açúcares, que é o principal causador da cárie. E frequentar o dentista de 6 em 6 meses. Essa é a recomendação. Por quê? Se você tiver um início de cárie, é muito mais fácil você tratar quando ainda está assim, ó, no iníciozinho. Né? Faz uma restauração. Agora, você não pode deixar e passar muito tempo. Está sentindo que tem alguma coisa estranha, está sentindo algum incômodo, alguma cor diferente no seu dente, alguma sensibilidade, você precisa procurar o dentista. Então, pelo menos de 6 em 6 meses, essa é a recomendação. E olha, gente, a cárie é algo muito sério, tá? Como a gente falou, já tem outros programas passados aí, a gente bate nessa tecla, porque você pode vir a ter problemas em outros órgãos do seu corpo por conta de uma cárie, até mesmo no coração, Amanda. Sim, sim. O que acontece, Amanda? Dependendo do grau dessa infecção da cárie, né, do grau que essa cárie está instalada, essa infecção pode ser tão grande e pode afetar todo o seu organismo. Por quê? Essas bactérias que estão na nossa cavidade oral por conta da cárie, por exemplo, e que você deixou evoluir, elas podem se instalar na corrente sanguínea e parar realmente no coração e até em outros órgãos, né? Então, assim, o cuidado tem que ser pensando em todo o nosso corpo. E a saúde começa pela boca. É o que a gente sempre fala e bate na tecla, gente, é muito Sempre importante. Então, você que está acompanhando o programa de hoje, está um tempão aí, ó, tem gente que fica um tempão sem ir ao dentista, fala, não, tá tudo bem aqui, visivelmente. Então, assim, a prevenção ainda é o melhor remédio, porque pode chegar ao período de você ter que arrancar o dente, e vai que é um dente da frente, olha o tamanho da dor de cabeça. Então, é melhor você prevenir. A visita periódica ao dentista ainda sai mais barato, vou falar pra você, mais barato, do que se você tiver que fazer aquela coisa toda depois que já tiver praticamente seu dente destruído. Então, aproveita, agenda com a Amandinha, faz um check-up, cara, da tua boca, para que a sua saúde em si possa estar nota 10, né, Amandinha? Como é que a gente te encontra em Itaipava, não é isso? Com certeza, Amanda, em Itaipava, no Shopping 2000, na sala 105, e tem o telefone, que é o 24-2222-6931, e o WhatsApp 24-99932-6931, as redes sociais, o Instagram, @doutoramanda.claveri. Show de bola. Você atende todos os dias, Amandinha, da semana? Como é que tá a agenda? Todos os dias, menos sexta-feira à tarde. Só agora, finalzinho desse mês, por conta do João Pedro, que vai nascer, talvez eu dê uma paradinha, mas, assim, os pacientes podem entrar em contato, que na medida do possível eu vou tentando ir agendando um pouquinho mais para frente, o que puder fazer eu vou estar fazendo, até outro colega vai estar me dando um suporte aqui durante esse período, mas podem entrar em contato. Show de bola, Amandinha. Um beijo para você, então. Obrigada pelas dicas mais uma vez. E a gente retorna, pessoal, em outras oportunidades aqui com mais dicas especiais de saúde bucal. Valeu, Amandinha. A gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Continua com a gente. Invista no seu futuro. Se destaque no mercado de trabalho com os cursos que o ICB oferece. Técnicos em enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho e arte dramática. Profissionalizantes em web design, AutoCAD, programação, entre outros. Além de 250 cursos de pós-graduação à distância. ICB, para quem busca algo mais em educação. Bom, pessoal, estamos de volta com o Manhã 10 e agora a gente vai falar sobre solidariedade, a importância desse projeto para Petrópolis, que já está aí há longos anos. Ana Cristina está aqui com a gente, ela que é presidente da PPO. Ana Cristina, bom ter você aqui com a gente, sempre para poder fomentar e falar sobre esse trabalho lindo da PPO. Eu que te agradeço mais uma vez o teu convite, é muito bom estar aqui com você novamente, assim a gente podendo falar um pouquinho do trabalho da PPO. Exatamente. Ana Cristina, vocês estão realizando uma feira
do livro, para que está sendo realizada, onde está sendo realizada? Essa feira de livros a gente realiza ano passado, os anos anteriores, uma vez por ano. Esse ano a gente vai fazer 2 vezes, estamos hoje, até o dia 28 de abril, na Praça Dom Pedro, de 9 às 16 horas, e faremos também em setembro uma nova feira. Essa feira a gente tenta trazer para nos ajudar nas despesas da casa, né? Manter a casa da PPO. Nós estamos vivendo assim, um momento muito difícil, porque financeiramente está muito difícil, as doações caíram muito, a gente está com grandes dificuldades de manter a nossa casa. Então, a gente aumentou o número de eventos, a gente tem que inovar, né, para que a gente possa continuar dando assistência aos nossos pacientes. Bacana. E quais as obras que vocês estão oferecendo? Assim, são livros que foram doados por alguma entidade parceira de vocês, ou as pessoas mesmo vão doando aos pouquinhos esses livros? Não, esses livros são doados por pessoas físicas. Então, assim, a gente recolhe essa doação o ano inteiro e a gente coloca à venda por um preço bem simbólico na feira. Tá? Então, assim, além de tudo, a gente está contribuindo com a cultura, né? Dando oportunidade de pessoas que não têm condições de comprar um livro, que possa comprar, ler e, quem sabe, fazer essa roda, né? Dar para outra pessoa ler ou vender para outra pessoa, até retornar para a PPO para que ela possa revender. Então, assim, é uma forma que nós achamos de poder levar cultura e também ajudar a PPO. É muito interessante, Amanda, que a gente tem a ideia assim, que hoje as pessoas não leem mais o livro fisicamente, né? Essa com a facilidade que a gente tem de baixar livro na internet, de você estar com o seu celular em qualquer lugar que você está lendo, mas assim, a gente tem percebido que não funciona dessa forma. Tem muita gente que vai à procura de livro e, assim, muitos jovens. Então, assim, acho muito interessante isso, porque os jovens que são tão antenados com a internet, né, com esse mundo virtual hoje, a gente acredita que eles não utilizam mais esse meio, mas erroneamente, porque assim, os nossos maiores compradores de livros são os jovens. Olha, eu tô para te falar, eu amo livro físico. Aqui em casa a gente monta uma biblioteca ali que realmente eu prefiro ler, eu prefiro pegar o livro, né? Digamos assim, se a gente for nesse comparativo, eu sou um pouquinho antiga, porque eu gosto muito de pegar, de abrir, gosto de marcar, escrever o que eu achei daquela parte do livro. Então, quando é digital, parece que falta alguma coisa para mim. Mas realmente é isso mesmo. Eu também sou da antiga, eu gosto de pegar ali, também marcar as coisas que eu acho mais interessantes, as coisas que vão fazer uma diferença na minha vida, Sim. ou na vida, não, no meu trabalho. Então, assim, e graças a Deus a gente está tendo uma aceitação muito boa, sempre teve. A última feira a gente vendeu R$ 7.000 de livro. Uhum. Então, assim, é uma ajuda bem grande para a gente, né? Então, por isso que a gente resolveu intensificar, em vez de fazer uma vez por ano, a gente está fazendo 2 vezes ao ano. A gente tem a Rosane, que fica lá, que é uma funcionária da PPO, então ela trabalha o ano inteiro com isso, porque a gente tem que classificar os livros, botar preço, ver os que estão em condições de ir para a feira, os que não estão em condições. Aqueles que não estão em condições a gente bota para reciclagem. Então, assim, tudo vira dinheiro para ajudar os pacientes. Sim. Para aquelas pessoas que querem doar os livros, esse espaço lá onde vocês montaram na praça, no centro da cidade, é um local também de recolha? Sim, você pode também ir lá e doar os seus livros lá na praça. Acontece muito isso, as pessoas vão, veem que a gente está ali, então vão lá, levam os seus livros. Não pode ser livro didáticos, tá? Que esse não tem como vender. Mas Sim. qualquer outro tipo de livro, poesia, romance, infantil, qualquer livro nós aceitamos, desde que esteja em bom estado de uso, e a gente coloca lá na feira. Mas elas podem doar nos livros na barraca da feira e depois podem doar direto aqui na PPO.
Perfeito, maravilha, né? E eu vi que você mencionou aí a questão dos funcionários que trabalham, fazem parte desse projeto também. Inclusive, tem um momento de destacar e falar um pouco mais sobre esse trabalho deles. Vocês montaram uma série de depoimentos sobre esses funcionários, ou melhor, com esses funcionários, né? Como é que foi isso e como é que a galera vai conseguir acompanhar? Eu me perdi aqui que o telefone aqui deu um tilt aqui. Tem problema não, eu falo de novo. Ah, Vocês fizeram uma série de depoimentos, né? Você mencionou aí os funcionários que, inclusive, estão lá nesse momento fazendo esse trabalho de venda dos livros, de recolha também. E fora os funcionários que ficam durante todos os dias aí na PPO fazendo a máquina girar. Vocês fizeram um projeto bem bacana de depoimentos desses funcionários, eles falando como é trabalhar aí nessa parceria maravilhosa que é a PPO, né? Como é que a gente faz para acompanhar? estão nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. E foi uma ideia da Carla Coelho, da gente fazer um depoimento de todos os funcionários, até mesmo para que as pessoas conheçam quem trabalha na nossa casa, porque fica muito assim voltado para a diretoria, para a Ana Cristina, e a PPO é um conjunto, né, que tem que funcionar com todo mundo. Então, assim, cada um vai falar um pouquinho do seu trabalho, de como é estar na PPO, de como ela vê o seu trabalho, como ela vê a casa de apoio, como ela vê a PPO no todo. Então, assim, foi muito legal o trabalho, a gente estamos colocando em ordem alfabética, nós já temos aí 3 vídeos nas nossas mídias sociais, e que é uma coisa muito espontânea, ninguém foi obrigado a fazer, foi quem quis realmente falar do seu trabalho. Então, a gente tem da pessoa que limpa a casa, da recepcionista, cozinheiro, das meninas do telemarketing, da toda a diretoria da PPO, da equipe técnica, né? Então, assim, quem está sempre ali atrás das cortinas, né, fazendo com que tudo funcione. Porque se não fosse esse grupo de colaboradores que a gente não iria conseguir manter a casa, a gente não iria conseguir dar andamento nos nossos processos, nos nossos projetos. A gente tem uma equipe técnica hoje completa que atende a todo paciente, não só da casa, mas os pacientes que vêm do ambulatório também. Então, isso assim, é muito importante, sabe? Hoje está muito difícil na rede você ter uma equipe multidisciplinar com psicóloga, fono, nutricionista, fisioterapeuta, é, a gente tem terapia de reiki, massagem, né, que você consiga ofertar gratuitamente isso para as pessoas. Então, a gente atende aos pacientes, aos familiares, quando é necessário, tá? E o momento de luto também, né? Aquele que perde a sua família, seu ente querido, a ajudar a passar por esse momento de luto. Então, assim, é um trabalho muito importante que, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem. E que, então, a nossa a intenção é isso, que todos possam conhecer quem são as pessoas que ficam aqui dentro. O telemarketing que liga para a casa das pessoas, né? Elas ligam, então as pessoas não conhecem quem são as meninas que ligam. Então, isso é muito importante para quem está trabalhando, né, que se sente valorizado, e para a PPO no todo, que faz com que a gente consiga mostrar que nós somos uma equipe. E nós estamos aqui trabalhando em equipe sempre. Isso é muito bom, né? O trabalho da PPO é um trabalho muito sério, é um trabalho que ajuda milhares de famílias durante todo o ano. Então, você que está acompanhando a gente aqui, pode fazer sua doação, que seja de livros, que seja em valores também, que seja alimento, tudo é bem-vindo como doação na PPO, né? E como é que a gente entra em contato com vocês? Ana Cristina, de repente tem algum empresário que quer doar algum valor ou alguma coisa em específico? O nosso telefone é 2242-0956. Nosso e-mail é ppo@ppo.org.br, e o nosso Pix também é nosso e-mail, que é ppo@ppo.org.br. Vou fazer uma solicitação, Amanda. A gente distribui 60 cestas básicas por mês. E a gente está com dificuldade para as cestas que vêm aí para frente, de arroz, café e feijão. Uhum.
e leite em pó. Então, assim, se alguém quiser nos ajudar doando, liga para a gente, ou manda um e-mail que a gente vai até o seu estabelecimento, até a sua casa, buscar a doação. Perfeito. Viu só, gente? Entre em contato, de repente você não pode levar, de repente a pessoa até debilitada quer doar, mas não consegue sair. Tem todo um caminho, não tem desculpa para que a gente não possa estar sendo solidário e ajudando também a PPO, que já ajuda diversas famílias aí durante todos os anos, viu? Obrigada, Ana Cristina, parabéns pelo trabalho aí, pela persistência, por sempre estar inovando junto com a equipe para poder estar trazendo aí uma vida digna para as pessoas que estão passando por um dos momentos mais delicados, quando é a descoberta do câncer de mama, né? A família toda fica junto com esse paciente, né, vivendo esse momento, e vocês ajudando essa família a passar por tudo isso. Parabéns, viu? Um beijo aí a toda a equipe. Obrigada, eu que agradeço o carinho de sempre, né? Sei que a gente conta com você e com toda a equipe de jornalismo, né, da cidade de Petrópolis. Abraçam a nossa causa, nos ajudam nas campanhas, e assim, a gente é muito grato por isso. E convido a todos para virem conhecer a PPO. A maioria das pessoas acham porque é uma casa de pacientes com câncer, que é uma casa triste. A nossa casa não é triste, a nossa casa é cheia de vida, cheia de alegria. Então, assim, vem conhecer, que eu acho super importante também, até mesmo para aquela pessoa que doa para o telemarketing todo mês, saber para onde está indo o seu dinheiro. Eu acho que isso, assim, é muito importante. Exatamente, vão conhecer. Obrigada, viu, Ana Cristina? Beijão aí para você. E já vou dar uma passadinha lá também para poder comprar o meu livro, para fazer parte daqui da minha biblioteca, para eu ler, para estudar, para estar contribuindo também, viu? Tá, obrigada, Amanda. Um beijo para você e para todos. Tchau, tchau. Tchau. Nós, do Banco de Sangue Santa Teresa, ajudamos a salvar muitas vidas através da sua doação de sangue. Somos o principal responsável por atender a demanda na cidade de Petrópolis, atendendo de forma segura e excelente os pacientes da rede pública e privada. Pessoas precisam de você. Uma pequena atitude fará a diferença. Faça sua doação e salve até 4 vidas. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o nosso programa Manhã 10 e o nosso assunto de agora, de repente, pode ser a sua dúvida na hora de entrar para esse mundo da técnica da micropigmentação, né? Para poder salvar o seu dia a dia, seja quais forem as suas opções, por que você está procurando fazer a micropigmentação? E para isso, nós chamamos uma especialista, que é a Linda Feitosa, especialista em micropigmentação, já há longos anos aí, dá aulas sobre isso, pós-graduada, mas ela pode falar um pouquinho melhor do que eu sobre todos esses predicados, não é isso, Linda? Bom dia. Bom dia, Amanda. É fato. Vamos falar, então, sobre essas questões. Primeiro, como você citou, né, é importante ter um conhecimento teórico e prático para a gente poder, de certa forma, chegar a um resultado desejado pela cliente. Né, o melhor resultado para ela, e para isso a gente precisa de especificidades técnicas e teóricas mesmo, para a gente poder
trabalhar um melhor design naquele rosto, fazer um procedimento de micropigmentação, que é um processo que leva um tempo, não é definitivo. Hoje em dia, esse procedimento não é definitivo porque ele tem uma durabilidade, não é como as sobrancelhas definitivas, né, que ficavam, era uma tatuagem, mas, de qualquer forma, a micropigmentação fica aí em média de 1 ano. Show de bola. E como é que as pessoas escolhem? Porque não é uma técnica só, né? Queria que você falasse quantas técnicas existem e como que a pessoa consegue entender qual é a melhor técnica para ela. Então, Amanda, existem variáveis, mas se nós formos pegar, assim, na base, né, na questão do que seria mais definido, a gente tem a técnica de fio a fio, né, que é conhecida como a microblading, feita com um aparelho chamado Tebori, e nós temos a técnica hoje, que é a técnica de sombreamento, que aí esse é um sombreamento menos marcado, a gente chama de shading, esse é um sombreamento um pouco mais intenso, a gente chama de shadow. Essas técnicas podem ser misturadas. E de ambas tem alguns derivativos, né? Algumas pessoas vão chamar fio a fio, de fio realista, de fios naturais, de fios, aí vão vão especificando dentro desse contexto, mas são essas duas técnicas e a gente pode mesclar, fazendo essa alternância também da técnica híbrida ou mista, né, que seria a mistura dos fios com a sombra. Agora, em relação à técnica na pele, no rosto da cliente para cada pessoa, isso é um processo que tem que ser visto com cada cliente. Porque o que ocorre? Para você utilizar, por exemplo, a técnica de fio a fio, que é uma técnica mais invasiva na pele, então você precisa que aquela pele esteja adequada. Aí você vai perguntar o que seria uma pele adequada, né? Sim. Essa pele adequada para essa técnica, ela precisa ser uma pele que ela não seja uma pele extremamente fina, uma pele que não seja porosa, muito oleosa. Por quê? Cada situação dessa vai resultar numa aparência diferente, vai ter um resultado diferente na hora que esse procedimento cicatrizar na pele. Quando você tem, por exemplo, uma pele muito oleosa, existem exceções, obviamente, mas, no geral, a regra, quando você tem uma pele muito oleosa, que você faz os fios, geralmente aquele fio que fica muito definido, muito bonito, ele expande. Não que ele não vai expandir também numa pele mais adequada, mais normal para esse procedimento, mas é menos. Então, nessa pele oleosa, ele vai ter uma expansão muito maior que depois, dependendo do espaço que você deixou aqueles fios, você não consegue nem ver mais os fios, vai virar um sombreado. E também tem outra questão que é em relação à estrutura das sobrancelhas. Se você tem sobrancelhas com muitos pelos, por exemplo, muitos pelos no início, ou em outra parte das sobrancelhas, fios muito grossos, e você quiser utilizar só essa técnica, também não vai ficar legal. Por quê? Por mais que os profissionais façam a técnica de fios, façam os fios mais juntos, o fio nunca vai dar a extensão, a profundidade, o volume que o fio natural da sobrancelha tem. Então, você precisa, junto com a técnica de fio, também adequar a técnica de sombreamento para causar essa profundidade e dar esse preenchimento, porque só o fio não vai alcançar essa espessura natural que a sua sobrancelha tem. Você vai acabar sempre tendo a sensação que a sobrancelha está falhada porque a técnica não alcança esse preenchimento que você deseja. Então, assim, são variáveis que a gente precisa discutir com o cliente naquele momento que ele está na cadeira, né? É óbvio que a gente sabe que quando você expõe, quando a gente vende através do marketing uma técnica de fio a fio muito bonita, numa foto bem produzida, geralmente nas peles perfeitas para aquele trabalho, as pessoas ficam encantadas porque a gente quer algo que seja natural, que seja bonito. Obviamente, né? Isso é parte do contexto. Mas precisamos cuidar para que as pessoas não se sintam depois enganadas. Então, elas precisam estar cientes do que pode ocorrer mesmo pós-processo, tanto na questão do visual, né, como da expectativa que ela tinha em relação ao procedimento. Acaba que as pessoas, elas ouvem muito você, né, Linda? Por conta da parte do visagismo também, porque uma coisa é eu olhar até na internet e falar, eu quero esse estilo de sobrancelha. E outro você fala, olha, eu acho que esse estilo, de repente,
esse fio não vai ficar muito legal por conta da sua pele. Então, vamos mesclar com esse aqui. Então, acaba que as pessoas... por isso a importância da escolha do profissional, né? Porque o profissional, boa parte das vezes, ele tem a palavra final. Amanda, o profissional, a escolha do profissional que está capacitado para realizar esse procedimento, ela é extremamente significativa, porque a gente não está falando de um detalhe que vai ficar escondido, que se você não gostar, depois você pode até retirar. Mas, assim, você tem um tempo de espera, você tem um trabalho, você tem todo um contexto. Então, as sobrancelhas estão no rosto da gente e ela mexe demais com a nossa autoestima. Então, uma sobrancelha bonita valoriza o rosto, como uma sobrancelha feia desvaloriza um rosto. Isso mexe muito com a autoestima das pessoas, né, e do seu conceito de bem-estar e de beleza. Então, isso é fundamental, a escolha de um profissional com essa capacidade, inclusive que ele tenha passado pelo estudo de visagismo, porque o visagismo ele vai ajudar a fundamentar uma escolha mais correta, né? É claro que o procedimento, o ideal é que seja sempre a visão do profissional com o desejo da cliente. Só que, assim, se você me perguntar qual que tem que imperar, na realidade tem que ser um diálogo, mas em último caso, dependendo da situação, se o profissional não achar que aquele trabalho seja o trabalho adequado para aquele rosto, dentro do que a cliente quer, porque tem pessoas que vêm com a expectativa muito diferente, o profissional, ele pode se reservar a não fazer esse trabalho, se ele achar que não é pertinente. E existem casos que realmente tem que ter esse cuidado, né? Então, é importante que a gente tenha um diálogo. E se esse diálogo não acontecer de uma forma que seja compreensível para o cliente, se ele não ficar satisfeito, então é preferível também que o trabalho não seja realizado, sabe? Porque aí são várias questões que estão em jogo, né? Do profissionalismo, como também do desejo do cliente. Essas coisas têm que se alinharem. Caso não se alinhe, então é interessante que o processo não ocorra. Mas se você me perguntar, isso ocorre, isso assim, é menos de 1% dentro de todo o contexto de trabalho que a gente realiza, isso é muito pouco, mas isso existe, né? Essas questões são pertinentes ao trabalho, então é importante que a gente fale delas, inclusive não só porque o trabalho não deixa de ser realizado, mas porque muitas pessoas chegam com essa mítica, né? Chegam com aquele desejo baseado no que ela viu, mas o contexto que ela viu da pele, do rosto daquela modelo que foi exposta ali no nosso trabalho de mídia social, às vezes é muito distante do que aquela cliente está apresentando para a gente. Então, sempre o diálogo, né? Não tem jeito, o diálogo é sempre a melhor saída para obtermos o melhor resultado em termos de procedimento estético, né? Principalmente nas sobrancelhas que estão aí no rosto, né? Exatamente. E tendo em vista esses aspectos, Linda, qual é a que você mais faz aí no seu espaço? Olha, por incrível que pareça, assim, eu faço ainda muito fio a fio, né? Apesar que eu tenho uma queda muito grande pela shading, que é essa técnica de sombreamento, em que você tem a base e a cauda da sobrancelha, ela é um pouco mais intensa, e quando ela vem para a parte de cima, para o início, um pouco mais suave, mais leve, mas tem, assim, bastante procura do fio a fio e tem bastante execução também, até porque a técnica de fio a fio, ela também aprimorou, né, nesse sentido, a gente está sempre evoluindo, mas eu acho que tem um pouco mais de fio a fio, eu acho que está ali meio a meio, com fio a fio levando algumas vantagens nesse viés, mas são trabalhos, Amanda, muito bonitos ambos, né? Ambos são bonitos. A gente precisa também desmistificar que o sombreamento fica artificial, porque isso é uma perspectiva que as pessoas tinham anteriormente por conta da sobrancelha definitiva, porque a sobrancelha definitiva tinha aquela marca muito profunda de tudo preenchido, tudo compacto, né? As sobrancelhas eram compactas. Hoje você analisa que as sobrancelhas que são feitas de sombreamento, você também vê ali pele. Você pode olhar ali no meu Instagram, você amplia aquela foto e você percebe que mesmo você tendo ali aquele sombreamento, existe pele no meio. Então, é isso que dá a naturalidade. E também porque existe uma máxima que eu sempre falo para as clientes.
A uma certa distância, você não reconhece técnica, você reconhece design, você reconhece beleza. Quando você olha para uma pessoa mais ou menos a distância de 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, você percebe se a sobrancelha dela estar bonita. E o que está bonita na sobrancelha, 80% dela é o design. É o design harmonioso com o rosto. Depois você vai perceber se a cor está forte ou não, mas se o design estiver bonito, a cor é secundária. E técnica, a gente só vê mesmo muito próximo ou então em fotos. Mas é claro que a técnica define um bom trabalho de um profissional, no sentido da leveza, da qualidade, aí nas questões que são mesmo técnicas, né, de profundidade, de peso de mão, aí é muito um profissional avaliando o outro, e claro que isso acaba resultando em um trabalho mais bonito. Mas o que manda é o design das sobrancelhas mesmo, com a harmonia do rosto, e aí, claro, o visagismo carregando isso aí de frente. Afinal de contas, né, chega primeiro, né, gente? Nosso rosto está aqui, ó, pá, chegou primeiro. Todo mundo vai olhar e não tem como não ver a sobrancelha das pessoas e notar se está harmoniosa, como a questão das cores, como a Linda falou. Então, são muitos detalhes a serem vistos para que o trabalho final seja entregue, com certeza. A gente falou aqui hoje sobre algumas técnicas que são utilizadas na micropigmentação. Se você aí de casa tem vontade de fazer, de repente está com a sobrancelha meio falhada, né? Boa parte das pessoas procuram, principalmente por conta disso também, né, Linda? Ah, minha sobrancelha é muito falhada, essa é muito diferente dessa. No meu caso, né? Eu queria arquear, mas a minha não tinha nenhuma possibilidade de arquear na época. Então, se você quiser fazer esse tipo de possibilidades e técnicas, né? A Linda Feitosa tem um espaço no centro de Petrópolis, né, Linda? Passa pra gente. Exato, Amandinha, no centro de Petrópolis, aqui na Rua dos Barraus, indo para a Praça da Liberdade. É muito fácil de acessar, estamos nas mídias sociais, Linda Feitosa com Z, e aí os nossos contatos são, temos fixo, o número fixo, né, o 24-DDD 2231-5883, ou o nosso WhatsApp, que é 24 também, 999823232. E a gente já pode pegar um tema para a próxima entrevista, que seria essa sobre a questão da simetria, né, das sobrancelhas. Isso também é bastante complicado da gente ajustar com o cliente. Isso é verdade. A gente vê, é milimétrico, mas depois a gente fala sobre esse assunto aí, com certeza. Linda, obrigada, viu, pelo bate-papo. Até uma próxima. Um beijo para você que está acompanhando a gente. A gente vai para o intervalo, mas calma aí, continua com a gente, porque tem mais dicas especiais aqui no seu Manhã 10. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. Chegamos ao final de mais um programa Manhã 10. Você pode estar revendo as nossas entrevistas, os nossos bate-papos, que ficam salvos no YouTube da TV Petrópolis, ou então até mesmo acompanhando nos horários aleatórios aqui da programação. Sempre tem surgindo aí um Manhã 10 com esses nossos assuntos bem legais, viu? Comente também nas redes sociais do Manhã 10, se você quer algum entrevistado específico, se você também gostaria de participar do nosso programa, será sempre muito bem-vindo, beleza? Beijo, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus, que o nosso Senhor Jesus continue nos abençoando muita coisa. Tchau, até a próxima.